As notícias falsas na internet, as fake news, se espalham 70% mais rápido do que as verdadeiras e alcançam muito mais gente. A conclusão é de cientistas do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Já de acordo com o Instituto Ipsos, terceira maior empresa de pesquisa e inteligência de mercado no mundo, os brasileiros são os que mais acreditam nas fake news. Com o uso da internet cada vez mais frequente e associado ao ensino, o combate às fake news em sala de aula tem papel importante para impedir a disseminação de notícias falsas. Esse é o nosso assunto de hoje. Está no ar o Educação. Meus convidados são o doutor em comunicação social, diretor do departamento na PUC-Rio, faz parte do Conselho de Ética da agência Lupa de Jornalismo, a primeira especializada em checagem de fatos no país, professor Leonel Aguiar, o professor de português no Colégio Pedro II, Vitor Vasconcelos, e a psicóloga, especialista em psicologia escolar, Márcia Magalhães Fonseca. Muito bem-vindos ao programa. Começar, acho que uma pergunta para os três. Por que as fake news, as notícias falsas, se espalham mais rapidamente do que as verdadeiras? Bom, eu acho que é assim, as fake news funcionam muito assim, né? Tudo que eu discordo, né, é fake news. Então, assim, isso já é algo que ajuda a essa propagação, né, das fake news. E a segunda questão também, que eu acho que é a seguinte, as fake news, elas atuam muito mais sobre a emoção do que sobre a razão. Né? Assim, enquanto que aquele jornalismo moderno, baseado na notícia, na reportagem, ele é muito centrado ainda assim na questão do racionalismo, né, assim, do uso de uma linguagem muito racional, utilizando dados, entrevistando diversas pessoas. E a fake news, na verdade, funciona muito assim como se fosse um embate de campanha. É um jornalismo de campanha, é na verdade para você degradar o seu oponente, serve muito para você atacar tudo aquilo que não lhe interessa. Então faz um grande sucesso, porque mexe profundamente com as convicções que cada um tem. Se você é a favor daquilo que ali se apresenta, né, então você espalha aquilo. Se não for, você vai chamar aquilo de fake news. Mas em geral, né, assim... Então, de repente, o que você espalha que é fake news e a verdade... Tá bem, entre aspas, é que você considera fake news. Há uma inversão aí até de rótulos e conceitos, o que facilita que a fake news chegue mais rápido e se espalhe. É isso? A gente tem emoções que são muito básicas. Uma questão que aciona, vamos dizer assim, o ser humano primitivo que a gente foi, é o perigo, a noção de perigo. Qualquer coisa que ameace a gente. Então a gente tem uma estrutura de pensamento, vamos chamar assim, cognição, que não é só pensamento, é pensamento e emoção. E a gente faz qualquer coisa para manter isso estável. Então, todas as crenças que a gente já construiu, todos os pensamentos... A gente quer ficar na zona de conforto. A gente fica com o que a gente já conhece, até por uma questão de economia de percepção. Então, se eu recebo uma informação que é contrária ao meu sistema já formado, e principalmente se isso apela para essas emoções que eu trago, que me fazem reagir contra qualquer perigo, eu tendo a rechaçar isso. Agora, então, isso é mentira. Não sei o quê. Isso não pode. Oh, que absurdo. Eu tenho que mostrar isso para várias pessoas porque isso é muito perigoso. Né? Então, a fake news, ela tem, essas notícias, ela tem... É que nem a fofoca, né? É a fofoca virtual, né? Fofoca cibernética, sim. Né? Então, assim, só para completar, eu recebo alguma coisa que me ameaça profundamente como ser, ameaça meu sistema de crenças, eu vou propagar aquilo para outras pessoas que eu sei que compartilham comigo desse sistema de crenças. Então, eu tenho uma sensação de pertencimento com esse grupo. Eu me sinto... A minha identidade está garantida nessa sensação de pertencimento. Eu vou propagando isso, porque isso pode ser um perigo para essas outras pessoas também. E assim a coisa vai, sem ninguém pensar. Não tem reflexão, é emoção. Fizeram uma pesquisa há muitos anos atrás, nos Estados Unidos. E a pesquisa foi muito interessante. Era o seguinte, você tinha que... A pesquisa era relativa a porte de armas, né, uso de armas de fogo. Então, o que fizeram?
tinham lá certos índices relativos ao uso de armas e as pessoas tinham que fazer cálculo, matemática, nada relacionado a qualquer interferência de ideia, era cálculo. Aquelas pessoas que, por exemplo, recebiam uma informação e elas eram contrárias àquela informação, elas tinham dificuldade de concluir o cálculo, elas erravam. Quando a informação era compatível com o sistema de crenças delas, a respeito de uso de armas, elas conseguiam concluir os cálculos com muito mais rapidez. A Márcia falou uma coisa interessante que eu acho que eu olho isso por um outro viés, que é a questão da fofoca. A fake news, ela tem, né, às vezes, um sistema de fofoca. Eu acho que isso tem a ver com uma crise pela qual o jornalismo vem passando, né? Assim, acho que com as redes sociais, com a mídia social, o jornalismo ele entrou numa espécie de transformação / crise, e eu acho que as pessoas, de maneira geral, e os próprios veículos de comunicação passaram a tratar as suas funções de uma maneira muito diferente. Era muito claro o que era uma notícia, o que é uma coluna de opinião, o que era um editorial, e eu acho que isso foi se transformando um pouco porque o jornalismo ele foi indo atrás um pouco do famoso clickbait, né? De você ir atrás do clique. A economia do clique. Exatamente, a economia do clique. Isso foi mudando, acho que, a forma como as pessoas percebiam o jornalismo. E isso está em uma constante transformação, e a gente está vendo um momento agora em que o jornalismo está se vendo obrigado a dar um passo atrás e perceber que, na verdade, é importante você manter um espaço de apuração, você manter o espaço da notícia como tratamento factual é o espaço da opinião, da coluna é outro. Então, eu acho que essa transformação do jornalismo, ele foi para um lugar que ele ainda não chegou, que ele ainda não sabe exatamente onde como é que vai ser. Então, eu acho que essa mudança... E acabou deixando brechas Exatamente. Também para outras pessoas. Quem tem hoje um celular na mão é jornalista, tá com a notícia. O que é economia do clique? Queria que economia do clique é um pouco isso que o Vitor falou. Ele fez uma bela análise desse quadro, assim, de como que o jornalismo entra em crise a partir do momento em que aparece a internet e, mais especificamente, assim, a internet 2.0, chamada, assim, que está voltada para as mídias sociais. Que é isso que ele disse, assim, a partir do momento que você tem as mídias sociais, qualquer cidadão é capaz de produzir um conteúdo qualquer. Né? Tanto é que, assim, até a própria profissão de jornalista está meio em crise. Às vezes eu pergunto para um jornalista, né, o que você faz? Aí ele diz, eu sou produtor de conteúdo. Ué, você não é jornalista, não? Isso já é um sintoma, né, assim, de que esse cara que cobria, né, assim, a jornada ao longo do dia para publicar notícias sobre aquilo, entrou em crise. Exatamente. Mas é óbvio, né, assim, o jornalismo é uma instituição social, isso que a gente chama de notícia e reportagem aparece no século XIX, voltado, assim, muito ligado à questão da democracia, né? O jornalismo informativo, nessa análise do Vitor, que ele está fazendo aqui, assim, ele tem esse lance, assim, que ele está vinculado, esse jornalismo, né, assim, da informação, com notícia e reportagem, ele faz um belo trabalho de sociabilidade com essas novas democracias que aparecem no século XIX. Exatamente. E, assim, o que está assim, se o jornalismo é uma instituição social, não é só o jornalismo que está em crise, é uma série de instituições sociais que estão em crise. A representatividade, por exemplo, política, está em crise. Assim, o judiciário, que é um outro lugar de representação e que também trabalha com a verdade, também está em crise. A verdade está em crise. A verdade, a ciência, que é um outro lugar também, né, assim, que trabalha com a questão da verdade, também está em crise. Né? As pessoas agora deram para acreditar que a Terra é plana. Você conversa com as pessoas e fica assim, não é possível, assim, recuamos, né, assim, lá para trás da Idade Média para um outro sistema de crença também, porque esse é um sistema de crença também. Né? Que loucura, você falou Idade Média, você falou alguns gatilhos aí, algumas palavras que eu acho chave. Idade Média, sistema de crenças, e ela falou a verdade está em crise. Aquilo que a gente acreditava Organiza isso, Márcia. Vou voltar ao que eu falei. Toda vez que a gente se sente ameaçado, a gente recua para um lugar de conforto. Sim. Né? Qual é o nosso lugar de conforto? São as crenças antigas. Então, a gente tem hoje um paradoxo que, assim, a gente tem toda uma tecnologia avançadíssima, a notícia está na ponta do meu dedo, é uma foto, mas a minha psicologia, o meu funcionamento, estão lá atrás. Então, a gente ouve pérolas do tipo, mas deu no WhatsApp.
Então deve ser verdade. Caraca, deu no WhatsApp. Deu no WhatsApp, chega a doer, né? Eu nunca ouvi isso, Eu já ouvi. graças a Deus. Eu já ouvi. Então o WhatsApp tomou o lugar do jornal. Caramba. Aquele lugar daquele Isso é jornalismo. tão triste. Leonel, nós jornalistas, isso é muito triste, né? Sim, pra gente. mas é um sintoma de uma época que pede uma reformulação. Né? Eu dei aula há muito tempo. Eu dava aula de filosofia em escola pública. Né? Antes da filosofia, quer dizer, logo assim que a filosofia voltou ao currículo, antes de ter concursos para professores de filosofia, eu já estava na escola como psicólogo, como professora de psicologia, eu acabei, né, ficando emprestada na filosofia. Fazer o aluno pensar. Engraçado. Convidar o aluno a pensar eu quero entrar criticamente. mais nessa questão da educação, mas o que eu acho curioso é que nós nascemos com essa faísca, sei lá o que eu posso chamar, com essa condição, vamos dizer, de evoluir. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma resistência enorme a isso, porque a gente só evolui quando a gente reflete, quando a gente cai, quando a gente aprende, quando a gente muda, quando a gente se mexe. Porque senão você fica parado, né? Não tem evolução. Congelado. Como é que é isso, Márcia? Por que a gente resiste tanto à nossa natureza, vamos dizer assim? Porque a gente tem os dois movimentos na gente. A gente tem o movimento de querer saber, mas a gente tem o movimento de querer se proteger. Então a gente avança e volta. Avança e volta. A invenção do jornalismo se deu exatamente por causa disso, assim, de certa maneira o jornalismo antecipa esse desconhecimento e assim dá uma certa proteção, né, assim, é um modo de guia do ser humano no social, entendeu? Assim, faz muito esse trabalho de liga da sociabilidade, assim, é temas para conversas públicas, assim, insere o cidadão na esfera pública para ele debater, né, assim. O jornalismo é uma forma de conhecimento, como a gente está vendo aqui, né? Não é a única forma de conhecimento, a arte também é, a ciência também é, a educação, mas ele é uma forma de conhecimento da realidade cotidiana imediata, da realidade imediata da nossa vida, né, assim, social, né? E ele, sim, sempre foi uma crença também, tal como, né, assim, a ciência também, né, assim, se é uma crença, é um lugar de produção da verdade. Quando esse lugar entra em crise por uma série de fatores, assim, o que a sociedade vê é que, assim, há uma possibilidade de tudo aquilo que não é o verdadeiro se espalhar com uma grande força. Sim. Eu acho. Vamos. É que eu quero entrar nessa questão da educação logo. Isso, vamos lá. Falar um pouquinho do seu projeto também. Então. Eu acho que tá tudo linkado. Isso que você falou da gente ter uma dificuldade, às vezes, de ter todos os sinais, todas as ferramentas para evoluir, ter essa dificuldade. E o que eu vejo um pouco, trabalhando com os alunos de ensino médio, com os alunos de ensino fundamental, é que eu acho que às vezes a gente tem essa dificuldade porque a gente tem as ferramentas, mas eu acho que para usar essas ferramentas a gente precisa de uma base conceitual, uma base teórica, uma base de formação, em que a gente, às vezes, na educação, a gente precisa também saber lidar com essa base. Então, vou dar um exemplo. O meu projeto que eu tinha com os meus alunos de ensino fundamental, 8º ano, alunos de 13, 14 anos, a gente resolveu, com alguns alunos que se interessavam, a gente resolveu fazer uma espécie de agência de checagem de notícias. E aí a gente procurei os alunos interessados e quando a gente escolheu os alunos, a primeira coisa que eu fiz foi sentar com eles para a gente discutir o que é o jornalismo, qual é o papel do jornalismo, o que o jornalismo tem que fazer. Sim. E aí a gente percebe que assim, esse papel está um pouco perdido na cabeça, eu acho que no imaginário geral. As pessoas, eu acho que elas não estão mais conseguindo reconhecer a autoridade. O papel do jornalismo como o papel do jornalismo como o papel daquele que apura, daquele que transforma uma informação, um dado em conhecimento, porque os dados eles estão disponíveis. Então, vou dar um exemplo básico do sinal dessa crise. Eu pedi para eles trazerem assim um sinal da crise do jornalismo. Aí veio aquela famosa notícia, né? Caetano estaciona o carro no Leblon. Né? Isso foi noticiado, isso virou uma espécie de notícia. Isso é claramente a metonímia do problema do jornalismo. Então, acho que o papel da educação nesse problema, nessa estrutura toda, é construir com todo mundo, com os alunos e com a sociedade de maneira geral. A educação ela não se dá só na escola, ela se dá no diálogo social. Construir com toda a sociedade
qual é, de fato, o papel do jornalista. Então, por exemplo, é muito comum você ver alguém repercutindo uma coluna de um jornal. Ah, olha só o que, por exemplo, esse jornal pensa. Olha que absurdo o que esse jornal pensa, dando como notícia o que uma opinião. E quando você vai ver, a pessoa está repercutindo uma coluna de opinião. Ou seja, falta um conhecimento, o que a gente chama de um letramento jornalístico. Conhecimento básico dos textos. Exatamente. Essa alfabetização para a mídia, eu acho que vai ser o passo que a gente vai dar para um movimento em que a gente consiga ultrapassar essa arrebentação. Eu acho que a gente está no momento da acho que o que você está dizendo é isso, né? A gente perceber e formar para que essa geração perceba a diferença entre quem tem autoridade. Quando eu falo de autoridade, eu estou falando de credibilidade, estou falando de profissionalismo. O que é uma informação profissional, né? O que é uma notícia, o que é uma reportagem e o que é um boato. Sim, o que é um vídeo de alguém que sabe o que está fazendo, o que está checando, o que está indo às fontes e tal, e alguém que simplesmente passou por ali, filmou e está dando a sua opinião a respeito de algo. Esse mesmo exemplo que o Vitor pegou agora aqui, né, assim, de um artista que vai para o Leblon, que é um bairro do Rio de Janeiro, né, assim, super chique, e atravessa a rua e isso vira notícia. Na verdade, o jornalismo, historicamente, sempre teve um pouco acossado por essa coisa que é o entretenimento, né, assim. Hoje em dia se fala até de infotenimento. O problema, assim, que nessa questão das empresas jornalísticas querem fazer frente aos grandes conglomerados, né, assim, multinacionais, né, de plataformas, né, assim. Essas duas grandes empresas que, na verdade, passaram a comandar a comunicação no mundo através de grandes oligopólios midiáticos, né, elas passaram a buscar exatamente no entretenimento uma saída para isso que o Vitor está dizendo. Daí a gente tem esse tipo de matéria o tempo todo, né, assim, que tem um pé no infotenimento. E assim, o jornalismo perde a sua razão de ser, que é exatamente assim, buscar notícias de interesse público e não de interesse do público, para agradar o público. A economia do clique é exatamente isso, é você agradar o público, matérias de interesse do público, matérias interessantes, bonitinhas assim, mas elas não têm importância social, elas não mexem com a vida social das pessoas, assim, elas não são de fato informação para que o cidadão tenha a capacidade de escolher que rumo ele quer dar à vida. A vida social, não só a vida dele, mas a vida da sociedade, né? O jornalismo surge historicamente, né, assim, para isso, daí esse vínculo que ele tem historicamente com a democracia. É isso, ajudar as pessoas a se informarem. Perfeito. Não, quando você falou interesse do público e interesse público. Isso, é essa a diferença. E aí eu queria que vocês dissessem para a gente por que é importante ter essa preocupação na educação. Que tipo de sociedade a gente está querendo formar, educando essas crianças e esses adolescentes para poder identificar o que é fake news e o que não é. A gente, até o pessoal que está em casa fala assim, pô, mas não estou conseguindo fazer o link. Por que isso é tão importante na escola? Por que isso é tão importante em casa? A gente aprende a ler. Né? E quando a gente aprende a ler, a gente tem acesso a todo um mundo que organiza a vida da gente. Da mesma forma que vocês estão trazendo, a gente precisa aprender a ler as mídias. É uma aprendizagem nova que a gente precisa ter. Né? E para isso, para essa aprendizagem nova poder acontecer de uma maneira adequada, conveniente, a gente também precisa de uma ferramenta que a educação tem assim, primorosamente por base, que é o senso crítico. Desenvolver o senso crítico. Então, assim, você vai pegar uma turma, né, você vai ensinar, né, que iniciativa bela, né? Ensinar e fazer, a pensar, buscar fontes. Aí ele chega em casa e o papai dele está lá, a mamãe dele está lá, o tio está lá, passando a informação. E vagas para emprego na cidade de Niterói, vai abrir uma agência de empregos do Estado, olha, vou passar isso aqui, não sei o quê. E aí o pessoal vai sair de casa 4 horas da manhã, como aconteceu, e não tem nada. Vai pedir dinheiro emprestado, vai deixar filho com o vizinho, porque, gente, estava no Face e no WhatsApp. No Face eu não acredito não, mas deu no WhatsApp, gente. Deu no WhatsApp, é importante, é verdadeiro. É porque a crença, o sistema de crença começa exatamente pelos mais próximos, pela família. Assim, como é que eu vou duvidar do meu pai e da minha mãe se ele me passou uma informação pelo WhatsApp? E se eu estou vendo eles comentando, né? De repente o papo deles. Eu vou duvidar do tiozão do Zap, que o cara é meu padrinho, assim. Então, assim, meu tio passou a informação, não é possível que ele esteja mentindo para mim. E as pessoas acreditam e daí vai embora, entendeu? E vice-versa. Se eu não acredito, eu crio briga na família. E tem uma questão aí que eu acho que tem a ver
com o link que você perguntou, que você trouxe da educação, e aí eu estou falando da educação do ponto de vista institucional, aí eu estou falando da educação do ponto de vista da escola, é que eu acho que uma das funções dessa instituição, dessa escola, é brigar com uma temporalidade atual, que é uma temporalidade que eu acho que é massacrante. Por quê? Quando você fala do Zap, ele se propaga muito porque é muito fácil você encaminhar uma mensagem. Opa, tá bom, só vem aqui encaminhar em 2 cliques, você encaminha. Então, a velocidade da apuração de um fato é essa velocidade. A velocidade do encaminhamento é muito mais rápida. Então, a gente vive hoje numa velocidade de fluxo de informação muito grande. E a função da escola, de certa forma, ela é dar um passo atrás e trazer o aluno para um passo atrás para dizer, olha, tudo bem, existe essa temporalidade aí, mas você precisa também lidar com um processo de checagem de informação, de transformar certos dados, de classificação de informação. Então, acho que parte da função da escola é criar uma temporalidade para o aluno, para os estudantes, que é uma temporalidade diferente, que é você conseguir, de certa forma, nadar no meio dessas informações, mas saber também que você não precisa encaminhar de uma hora para outra uma informação que você recebe. Que você tem um tempo da pesquisa, que você tem um tempo da reflexão, trazendo isso que a Márcia disse. Mas para isso você precisa sair do fluxo desse presente contínuo, né? Parece que você está toda hora querendo uma informação nova, um presente contínuo. E acaba não aprendendo nem se aprofundando em nada. Exatamente. E aí, além do que vocês falaram, quer dizer, também fonte de pesquisa. Onde é que eu vou pesquisar? Na Wikipédia está escrito, gente. Eu já ouvi estagiário de jornalismo falar isso. Na Wikipédia, não. Pelo amor de Deus. Fonte oficial, Wikipédia, não. Isso que o Vitor não. falou é muito importante, assim, porque a sociedade contemporânea, assim, ela também tem alguns dos padrões. O primeiro, ele observou ali, que essa questão do individualismo. As narrativas na primeira pessoa do singular faz mais sucesso, né, do que aquela narrativa tradicional do jornalismo, que é na terceira pessoa do singular. Porque chega mais perto de você, Isso. tem mais identificação. Então, essa primeira marca, né, assim, isso tem a ver, narrativas na primeira pessoa, porque a sociedade está mais individualista, então as narrativas no eu, né, assim, são legais, né? A segunda, a questão do agora, a questão, assim, a gente deixou de ser jornalista para virar instantaneísta. Você tem que cobrir a notícia a cada segundo, né? Daqui a 20 minutos tudo muda, e por aí vai, né? Agora não é mais a 20 minutos, é a cada 20 segundos, né? Tudo muda, né? Não dá para apurar, não dá para acompanhar. Não dá para acompanhar. Assim, então, e não é para acompanhar. Esses são problemas da sociedade que afetam o sistema de crença, o jornalismo, né? Assim. E o trabalho que o Vitor faz na escola dele, assim, ele é fundamental para isso, para a gente combater, né? Assim, porque assim, você tem um primeiro patamar que é a família, e o segundo patamar para você dissolver, assim, trabalhar em relação a essas crenças, está na escola, né? Depois você tem os amigos que estão no mesmo patamar da escola, né? Assim, os amigos, a igreja, né? Assim, os vizinhos, a vizinhança, né? E depois você vai subindo nisso para outros patamares, né? Assim, tem várias teorias, inclusive psicológicas, que discutem, né? Assim, como é que se forma esse sistema de crença. A gente tinha que gravar uns 10 programas, pelo menos, sobre isso, porque a gente está no final do programa. E aí, e só vou acrescentar uma coisinha mais para a gente resumir bem rapidinho, que é o seguinte: uma sociedade de fake news, uma sociedade de falsas notícias é uma sociedade, e aí eu queria que vocês completassem isso aí, essa frase. Uma sociedade frágil. É uma sociedade de eus frágeis, né? Que era exatamente o que eu queria pontuar, né? Juntando o que o Leonel e o Vitor falaram. A gente tem uma coisa dentro do estudo da psicologia que a gente chama de estudo das subjetividades, ou seja, como é que esses eus são construídos. É claro que isso é uma construção social, histórica, né? Não existe nada que não seja social e histórico. É uma costura, né? Então, esse eu, que é instantâneo, que é raso, que é deprimido. Deprimido por quê? Porque não tem a profundidade, não tem a possibilidade de parar, respirar. Que ser humano né? pede. Sentir. E isso que eu estou ouvindo me faz sentir o quê? Eu não sou convidada a sentir, eu sou convidada a agir. Agir, 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 agir. Clicar, clicar, clicar. Então, essa subjetividade que a gente está produzindo e que está sendo produzida em nós, e que a gente está sendo atravessado por ela, é extremamente frágil.
Então a gente vê toda uma sociedade, né? Por que o Brasil é um país que propaga tanta fake news? Né? Você falou no início. É um dos países que tem isso mais presente. Sim. A gente tem, por isso que eu brinquei, né? A gente tem a cultura da fofoca. Chega ali na fofoca, fulano, você não sabe o que aconteceu. E isso vai. Isso se torna a grande fonte de conhecimento dos outros. Então a gente não consegue discernir o que é informação, o que é conhecimento. Ótimo. Né? A gente pega uma informação, a gente tem acesso a informações assim, inúmeras, em vários lugares, mas que informação é válida? E é a gente legal. não sabe. E não se propõe a fazer isso, porque quando se propõe cansaço, pra quê? É isso. Parece que está quebrando esse fluxo. A escola é o local do É conhecimento, o então local. eu acho que tem que ser uma matéria aí que todas as escolas têm que adotar, né, de identificar elementos nessas fake news para saber o que é verdadeiro, o que é falso. Só para finalizar, Vitor, alguns elementos, rapidinho mesmo, que a gente pode, que fazem com que a gente identifique a fake news. Assim, de cara dá para... Você consegue perceber pela falta, às vezes, de alguns elementos como data, você vê que às vezes existe uma certa mimetização do endereço de um portal famoso. Então, G1, por exemplo, vira G1, G1 minúsculo. Você tem alguns elementos mesmo gráficos que você percebe. Você percebe uma manchete normalmente mais sensacionalista, você às vezes percebe pela falta de um lead, né? Então é por isso que é importante a alfabetização, o termo que o Leonel usou, uma alfabetização jornalística, porque assim, se você percebe que é um lead, né? Qual é a função de uma manchete, qual é a função de um editorial, qual é a função de uma coluna de opinião, se você sabe exatamente qual é a função de cada elemento jornalístico, porque cada coisa ele tem uma função, você consegue lidar melhor, identificar melhor isso. Poxa, Vitor, foi muito legal essa entrevista contigo, porque assim, deu um ânimo para os jornalistas, né? A gente anda meio desanimadinho. E é bem legal, porque assim, é uma nova porta que se abre aí na escola, falar de jornalismo, muito legal, acho que... Para animar vocês, assim, acho que a BNCC acabou de ser aprovada, a BNCC do ensino fundamental. Eu acho que existem várias críticas que você tem que fazer à BNCC, eu acho que tem algumas adequações, a Base Nacional Curricular Comum. E uma das questões fundamentais que norteia a BNCC é justamente essa alfabetização digital e midiática. Assim. Porque aí, respondendo um pouco a pergunta que você trouxe, uma sociedade em que a fake news prospera, em que a fake news ela tem tanto, é uma sociedade menos democrática, eu acho, e naturalmente menos livre. Porque se você não tem acesso a informações de muito boa qualidade, as suas atitudes, as suas tomadas de decisão, elas ficam comprometidas e naturalmente a sua liberdade fica comprometida. Parou aí. Não preciso dizer mais nada nesse programa. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho, sucesso e voltem mais vezes para a gente continuar esse papo. Obrigado. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Era uma vez uma menina que morava na beirinha da praia. Ela adorava bordar. E ela bordava as estrelas do céu, as estrelas do mar, os dias felizes daquela vida que ela levava. Um dia, as estrelas do céu viram aquele bordado tão bonito e convidaram a menina para morar no céu. Ela então fez um fio comprido e foi subindo, subindo, subindo. E até hoje ela mora lá. Sabe o que ela faz? Tece lindos dias de sol.